Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse espaço, ainda que tecnovivial, compartilhando com vocês mais diálogos teatrais. Essa é uma série de atividades que a gente vem desenvolvendo para bater um papo sobre os elementos da encenação teatral. Desde já agradecer as pessoas que vão participar conosco através do chat, agradecer aos meninos e meninas que vão ver esse material depois. E hoje o papo é sobre música na cena, e quem vem conversar com a gente é um dos maiores artistas em atividade, né, nesse que trabalha com esse elemento, né, o trabalho dele mais direto com esse elemento da música, né, ele é músico, ele também tem uma formação como cientista social, ele é ator, né, vem de uma família de instrumentistas. Eu vou chamar para conversar com a gente Caio Padilha. Saudações, meu amigo Túlio. Saudações, minha gente aí que está assistindo também, que vai assistir. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Então, Caio, eu queria que você se apresentasse, dissesse aí quem é o Caio, o que é que ele anda aprontando por aí, nesses tempos pandêmicos, como é que está essa situação do fazer teatral, e aí, a partir daí, a gente vai desfiando esse rosário junto. Simbora, então. Bem, como tu lhe falou, sou Caio Padilha, sou pai da Zila Maria, casado com Manu, e a gente tem há 10 anos um grupo de teatro aqui na cidade de Natal, que chama Grupo Estação de Teatro, onde eu comecei meus trabalhos profissionais, vamos dizer assim, apesar de ser de família de artistas, de músicos. E desde o início dessa minha jornada, lá em 2009, que a música já foi muito presente no teatro, porque eu já fui convidado para o primeiro espetáculo para ser compositor da trilha, né? Então era um espetáculo infantil que precisava de canções para ilustrar os personagens, as cenas, a dramaturgia de maneira geral. E aí eu já caí de cabeça no teatro e fui capturado, vamos dizer assim, de uma maneira muito forte, porque rapidamente eu percebi a grandeza que aquilo tinha, porque essa sempre me deixou muito animado essa história de trabalhos colaborativos, de várias disciplinas juntos, né? Quando a gente chega num grupo de teatro, a gente percebe que os elementos da encenação, né, não apenas a atuação, interpretação dos atores, mas a cenografia, o figurino, música, adereços, enfim, imagens também, fotografia, cinema, tudo isso junto. E quando eu vi aquilo acontecer de forma coletiva, eu fiquei muito encantado e nunca mais saí. E hoje meu trabalho está muito mais ligado ao teatro do que à música. A minha vida profissional no teatro está muito mais organizada, vamos dizer assim, em projetos e numa dinâmica, inclusive financeira, vamos dizer assim, muito mais constante do que a minha vida musical. E aí, desde essa primeira experiência, em 2009, ela foi tão impactante que eu comecei a tentar ampliar essas experiências em outros lugares, né? E fazer oficinas, em observar processos de criação teatral, estar junto, tanto na UFRN, como também em outros grupos da cidade, como o Grupo Clowns de Shakespeare, por exemplo, ou, como eu falei, na UFRN com o Grupo Arquétipos, onde eu conheci o Túlio, inclusive. Essas vivências, elas foram se ampliando e eu fui vendo diferentes metodologias de trabalho, diferentes processos, diferentes maneiras de encarar o processo. Então, alguns grupos veem o processo musical de maneira muito objetiva, no sentido assim de que, eu preciso de uma canção para ser cantada na cena X pelo personagem, por exemplo. E aí eu vou compor uma canção, faço o arranjo e levo. Outros processos são processos muito mais, vamos dizer assim, processuais. Eles são muito mais da vivência, e você tem que estar ali dentro da sala de ensaio, construindo oficinas de criação, de musicalização,
para que os atores ofereçam material sonoro, vocal, percussivo, para que eu vá tentando organizar enquanto diretor musical, enquanto músico. Então, esses diferentes processos, nesses 10 anos, hoje me deixam mais confortável, vamos dizer assim, para encarar diferentes paradas, vamos dizer assim, porque hoje eu faço desde trilha sonora de um musical tipo Chuva de Bala no País de Mossoró, né, até um processo de dança, por exemplo, super investigativo e abstrato. Então, hoje em dia, eu me sinto mais à vontade de ser multifacetado nesses diferentes processos que o teatro traz. E isso foi o grande barato, assim, que a música, às vezes, quando você, fora do teatro, quando você está na especialidade musical, academia, etc., você às vezes não é tão desafiado com esses diferentes processos, vamos dizer assim, porque acaba que você, nos seus pares, que são músicos também, o diálogo é sempre muito mais confortável, mais objetivo, e no teatro exige mais da sua subjetividade, às vezes até da sua espiritualidade, das suas visões de mundo, e acho que isso que traz o barato, não só para a música no teatro, mas para todas as outras artes que vão para o teatro, seja as artes plásticas, seja a dança, seja... Chega no teatro, a gente é desafiado a repensar, né, ou a ressignificar, a relativizar o que a gente traz com a gente, né? E isso é muito bonito no teatro de grupo e no teatro que se faz profissionalmente por aí. Acho que é mais ou menos esse um resumo, Túlio. Não sei se... Bacana, joia. É interessante, né, a gente pensar, quando a gente pensa no teatro e a gente pensa numa articulação de elementos. Eu achei fantástico que você abriu falando sobre isso, né? Uhum. E aí você não tem, de repente, um desses elementos sendo predominantes, né? Mas em determinados processos, talvez um desses elementos conduza a ação, né? Um outro entre ali para fazer uma composição, né? E aí, na tua experiência ao longo desses 10 anos, né? Como é que você tem encarado o papel da música na construção das cenas onde você tem participado como ator, né? Nos últimos tempos, você tem se aventurado como ator também, né? Você está no elenco de Meu Seridó, espetáculo belíssimo, inclusive agora ganhou uma versão online, né? Fala pra gente um pouco disso, assim, como é que é esse processo de ser ator e, ao mesmo tempo, ser a pessoa responsável por pensar a música? Qual a função da música nesse espetáculo especificamente? Talvez seja legal falar a Legal. partir disso. Boa questão. Eu acho que as duas funções, a de ator e a de diretor musical, nesses últimos anos, elas se alimentaram mutuamente. O meu trabalho de ator ajudou a entender como o ator está mobilizado dentro da cena e como vai ser melhor eu, como diretor, abordar esse ator para tocar ou para cantar, né? Entender melhor qual é o processo criativo da interpretação, da atuação, para eu poder não atropelar como diretor musical aquele processo. Acho que eu só consegui melhorar essa questão com a minha experiência de ator. Uma das coisas que me fizeram ser requisitados em alguns trabalhos de teatro, como músico, foi justamente essa característica minha. Porque grandes músicos estão por aí, pelos cantos da cidade, enfim, do país, mas nem sempre um bom músico vai ser um bom diretor musical no teatro, porque se ele não tiver esse traquejo, essa sensibilidade do entendimento do processo de criação do ator, provavelmente o grupo ou o espetáculo vai começar a ter problemas com a direção musical, né? Então, no Meu Seridó, para usar, por exemplo, para usar esse exemplo, que é o mais recente, eu acho, foi inclusive interessante, porque eu fui convidado primeiro para fazer oficinas de música, para que na época, no começo do processo, só estava em cena a Titina, Nara e César, que depois se tornou diretor do espetáculo. E ele me chamou para fazer um trabalho de música. Só que meu trabalho de música ele foi tão dentro,
eu já fui sendo um elemento provocador dentro da cena, com instrumentos dentro da cena, etc., que quando eu me dei conta, eu já estava inserido na cena e eles só formalizaram o convite para eu entrar no espetáculo. Então perceba que o papel da música no teatro, da maneira que eu vejo, ele não é um elemento estrangeiro, importado de fora para dentro. Hoje eu já enxergo o processo de criação musical dentro do processo de criação teatral. Aí você vai me perguntar, mas como é que é isso, tal? É como se você partisse de um processo de musicalização do ator e da cena que não tentasse, vamos dizer assim, dominar o ambiente com uma linguagem puramente musical, mas ao contrário, tentar tirar do ator o que ele está produzindo enquanto oralidade, enquanto ação física, enquanto atmosfera, sonoridade, etc. E o meu papel é muito mais um papel de organizador é como se faz hoje também com muitos processos de dramaturgia contemporânea, né? Você deve até ter abordado isso com seus alunos também. Você vê muitas vezes os grupos hoje em dia produzindo textos de dramaturgia dentro do processo, né? O texto não vem de fora para dentro e organiza um espetáculo que os diretores chamariam de textocêntrico, né? E o texto é o centro das ações, das interpretações, do cenário. Não, é como se o processo de criação, de investigação, ele naturalmente vai criando o texto, assim como vai criando a música, que é mais um texto, vamos dizer assim, é mais uma linguagem, mais uma camada do elementos da linguagem teatral que estão ali. Então, o ator comigo, pelo menos na minha vivência, dificilmente a gente vai falar sobre teoria musical, ou partitura, ou notas, né? Dificilmente. É claro que isso pode acontecer, né? A gente tem, por exemplo, um gênero hoje muito forte profissionalmente de musicais, né? A la Broadway, ou outros musicais brasileiros também, em que os atores realmente precisam saber um pouco de partitura, né, enfim, de teoria musical, de execução de instrumento. Mas na maioria dos casos, nos nossos espetáculos mais artesanais, vamos dizer assim, de grupo, é muito mais uma questão de organizar sonoridades e treinar o ator para uma musicalização, ou seja, para uma sensibilização do que é grave, médio, agudo, do que é forte e fraco, do que é rápido, do que é devagar, do que é uma sensibilização do ator para a música. Eu parei de ouvir você. Pronto, voltou. Pronto. É bacana, né? Porque você está falando e eu estou lembrando de algumas experiências que a gente teve juntos, né? Nós, como você comentou um tempo atrás, a gente trabalhou junto no Revoada, né? Que foi um espetáculo do grupo Arquétipos, onde você foi convidado para fazer a direção musical e, além da direção musical, uma inicialização musical mesmo com os atores, né? Eu vivi isso, foi muito bacana. E aí, ali naquele momento, eu lembro que a gente não tinha, por exemplo, uma letra de uma música pronta, né, que a gente tinha que decorar, ou que não, a gente foi trabalhando alguns elementos dentro da cena que exigiram a sonoridade, e me chama a atenção, e aí eu vou dar esse exemplo para que você comente, talvez, um pouco de como é que isso surge na tua cabeça, essa ideia de organizar isso, e os meninos possam entender, e meninas também. A gente tinha ali aquela cena do Vale do Desapego, onde o que nós tínhamos eram palavras, né? Eram sensações que alguns de nós tínhamos, né? E a gente, cada um tinha uma figura de uma ave, cada ave tinha a sua busca, tinha o seu sofrimento, e naquela cena cada um emitia um som, e esse som ele foi dividido em partes, né? Ele foi articulado para criar uma palavra, mas que essa palavra não podia ficar clara
ela ia se construindo para que isso fosse dando uma dramaticidade à cena, né? E aí, essa para mim é uma experiência muito legal, né? Porque talvez seja a divisa aí entre a sonorização, né? O que a gente vai chamar, o que alguns chamam de ambientação sonora, e da música, né? E você conduziu o processo no sentido de criar essa ambientação para levar à construção de uma música que aí sim a gente traz um mantra, né? Que é era um mantra já conhecido, né? De domínio popular, que você desmonta ele, né? Remonta ele com uma outra melodia, com outro arranjo, com outro andamento, para que aquilo faça sentido na cena que a gente está montando, e aí a gente tem a cena tal qual ela ficou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu falei da minha experiência como alguém que estava sendo conduzido, talvez fosse legal você falar desse ponto de vista de alguém que conduziu isso, que orquestrou esse processo. Acho que tem 2 pontos fundamentais nesse relato que você fez, eu me lembro dessa cena. Tem 2 pontos fundamentais aí. Um é essa desconstrução que você falou, esse desmanche de uma coisa para que a gente possa observar essa coisa desmanchada, decupada, para reorganizar, para fazer uma bricolagem. Esse processo de desconstrução, ele é muito importante para reconstrução, né? Então, a gente tem muitos movimentos musicais, enfim, pelo mundo, que trabalharam com desmanche de sons, ou com a descanção, vamos dizer assim. É você pegar uma canção e você desmanchar ela, você pegar as palavras da canção, você alterar a duração das sílabas, você reorganizar a ordem das sílabas, você alterar alturas das melodias, e você, nesse jogo de desconstrução, é onde existe uma grande oportunidade de criatividade, né? É onde existe é quando você recombina, que você se atina. É como se aquela lampadinha, né, que representa a ideia, se acendesse nesse momento. Então, às vezes, uma música super banal, que é clichê, vamos dizer assim, que está dentro de um processo de criação de um espetáculo, eu chego como diretor musical e o diretor da cena diz assim, a gente no processo estava com essa música, mas essa música já é muito batida, os atores trouxeram, a gente não quer que isso fique no espetáculo, não sei o quê. Eu disse, não, peraí, vamos pegar essa música aí mesmo, e agora a gente vai desmanchar ela todinha, a gente vai abrir ela, né, vai. Quando isso acontece, os próprios atores vão recriando em cima, e aquilo se transforma em uma outra coisa, que nesse laboratório, nesse ambiente controlado, pode vir a ser a música da cena depois, que ninguém vai saber que veio daquele clichê lá. Essa é uma coisa, né? A outra coisa que eu acho fundamental destacar no que você disse, que está bem presente no meu trabalho, é a musicalização pela palavra. A nossa oralidade, ela já tem todos os elementos importantes, vamos dizer assim, da música. A rítmica está muito presente na nossa silábica, na nossa dicção, né, por exemplo. As melodias também estão presentes na nossa entonação, nas nossas reações emocionais, etc. Então, muito do meu trabalho também de musicalização passa por aí, de usar a palavra que o ator está trabalhando. No caso do Revoada, não tinha muito texto, vamos dizer, do ponto de vista clássico, assim, né, o texto dramático do teatro. Mas em muitos espetáculos que tem esse texto, eu fico trabalhando um pouco com os atores, porque tanto eles vão tomando consciência da palavra para a cena, e ao mesmo tempo eles vão sendo treinados para perceber a música também nisso, porque muita gente confunde, é um papel fundamental, uma coisa fundamental para os alunos, seus alunos aí começaram a sacar, que eu acho uma coisa fundamental no teatro e a música, que é assim, muita gente acha que a música da cena é aquela hora em que começa a canção cantada, ou é aquela hora em que o ator pega o pandeiro para fazer um ritmo, ou o tambor, ou seja lá o que for. Mas, na verdade, hoje em dia já se trabalha com o conceito de musicalidade na cena de maneira ampliada, ou seja, a partir do momento em que respirou para entrar em cena, no primeiro ato,
já existe ali uma música tocando na dança da encenação, vamos dizer assim, né? Então, a maneira que existe um pulso, por exemplo, que está regendo aquela cena, e aquele pulso, mesmo que ele não esteja sendo, vamos dizer assim, explicitado num instrumento, ele deve estar interiorizado no ator. É assim que eu tenho trabalhado também. Então, ele está pensando nesse pulso. Esse pulso ergue o corpo dele, esse pulso direciona o movimento dele. E quando esse pulso ele é compartilhado com os outros atores da cena, o espetáculo ganha uma força de linguagem, de sincronia muito bacana, e a percepção também do ator de que esses pulsos mudam de uma cena para outra. Então, quando é que é rapidinho, quando é que é espaçado, quando é... Então, esse movimento musical, ele está para muito além de, eu preciso cantar, eu não afino, vamos saber, aqueles problemas mais cotidianos que as pessoas às vezes me procuram, né? Bacana. Então, vê bem, pela tua fala fica muito claro, né, que a música, pelo menos como você enxerga, ela não tá só para efeito de preenchimento, né? É quase que uma dramaturgia, né? Você vai falando assim, eu vou entendendo que você vê a música quase que como uma dramaturgia do espetáculo, né? Talvez, em alguns casos, a própria música altere a sequência das ações, né? Já aconteceu alguma coisa assim de tipo, aquela cena estava prevista para ser daquele jeito, mas aí a música entrou e aí a sequência da ação mudou, o sentido da ação mudou. Com certeza já aconteceu várias vezes, porque até no espetáculo Meu Seridó, por exemplo, inclusive quem for assistir aí a versão online, está acontecendo se eu não me engano, sextas, sábados e domingos, essas próximas semanas, às 20 horas, vocês vão perceber o seguinte, mesmo quando não está tendo as canções do espetáculo, que aqui e acolá tem um forró, tem, enfim, uma toada, uma canção cantada, vocês vão perceber que o tempo inteiro tem pontuações, seja de uma sanfona fazendo um grave comprido, né? Seja de uma maneira de caminhar que está estabelecendo um pulso, está estabelecendo uma rítmica na cena, etc. Tudo isso é pensado musicalmente, não é à toa. E quando o diretor está vendo esse meu trabalho de música durante o processo, ele vai se deixando atravessar pela música na encenação. Então, ele percebe que uma coisa funcionou enquanto atmosfera musical, enquanto clímax, sei lá, sentimento, qualquer coisa do tipo, geralmente, eita, vamos explorar mais isso aqui, gente, vamos abrir esse parêntese musical aqui, vamos alargar esse momento, vamos... Então, tudo isso é pensado para vamos dizer assim, o objetivo principal da coisa, que é conduzir, né, o espectador por essa narrativa, por essas emoções, por essas visões de mundo. Então, a música ela tem um papel de costura, por isso que a dramaturgia, hoje em dia, ela é realmente pensada de maneira, vamos dizer assim, paralela, né? Não existe mais aquela concepção, vamos dizer assim, poucos grupos trabalham hoje com a concepção de dramaturgia estrita ao texto, né? Quer dizer, aquela coisa do dramaturgo, o cara da pena, né? Que escreve o que ele escrever, o ator tem que dizer como tá, tem que respeitar, blá, 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 blá. Então, o próprio Felipe Miguel, que foi o nosso dramaturgo, por exemplo, ele trazia as pílulas, que a gente chamava de pílulas na época, que eram provocações de momentos que a pesquisa histórica, porque o espetáculo foi bem trabalhado uma perspectiva de uma pesquisa histórica, né? Então, cada elemento da pesquisa histórica, sei lá, a mulher no sertão, o elemento do boi, os vários elementos que tinham na pesquisa histórica, ele ia trazendo pílulas, e essas pílulas a gente vinha para a sala e trabalhava em cima dela, já voltava para ele outra coisa, ele já devolvia outra. Então era um bate-bola que eu acho que poucos grupos hoje estão fazendo diferente disso. A maioria das pessoas estão fazendo assim, parte de uma provocação, essa provocação pode ser imagética, pode ser musical, pode ser textual, pode ser, enfim, de vários, né, de linguagens. Aí essa provocação gera
ou tem um centro gerador criativo que os diretores vão organizando esse centro, né? Aí cada processo tem as suas metodologias, né? Eu lembro que o Robson, por exemplo, trabalhava muito tempo com questão física, né? Vocês tinham uma busca, né, física muito forte, relacionada também às emoções, às buscas pessoais, etc. Então ele encontrava esse caminho, esse é um caminho, né? Outras pessoas já vão gostar mais de ir pelas imagens, por exemplo. Tem diretor que gosta de trabalhar, a sala a sala de ensaio se torna um grande mosaico de fotografias e imagens e objetos, e esses objetos os atores vão manipulando e fazendo cenas. Enfim, a maneira... E a música também está nessa contemporaneidade aí também. Às vezes os sons vão sendo o centro gerador da criação daquela cena. Isso. E aí isso você foi falando, e aí me traz uma outra questão que para a gente talvez pensar junto, que é: existe a possibilidade do convívio pacífico? Eu acredito que sim, mas aí vou jogar a bola para você. Da música gravada, né, de uma música que já está registrada, seja pelo próprio grupo que faz isso no estúdio, ou seja uma música que já é uma música de um artista conhecido, que vai entrar como um efeito, ou que vai entrar para compor essa dramaturgia, e a cena produzida pelos atores, né? Como é que você, como diretor musical, sente o que é melhor, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, porque para os meninos que estão começando, eu acho que isso é uma coisa muito, muito pungente, né? O primeiro passo que a gente tem, eu acho que o primeiro impulso é você buscar aquelas músicas que já estão prontas, né? Que já existem, e para depois, com algum tempo que você consegue ter um domínio maior, até mesmo porque criar música para cena requer que você saiba fazer música, né? Não dá para eu criar música para cena se eu não sei fazer música. Né? A gente até faz umas experimentações, mas precisa de alguém que conduza isso de uma forma mais clara. E aí, talvez fosse bacana se você pudesse falar na tua prática como é que tu enxerga isso, assim, essa possibilidade de utilização daquilo que já existe pronto, fora daquele universo ficcional que está sendo criado, né, e daquilo que é criado pelos atores nesses processos, como você vem falando. Sim, como eu disse, tem muitas maneiras de efetivar esses processos, né? É totalmente possível, inclusive as pessoas fazem isso, de você usar músicas que já existem, sei lá, Maria Bethânia, Gonzaguinha, Chico Buarque ou qualquer outro artista local, enfim, para iniciar esse processo gerador que a gente estava conversando agora, que é um gerador da criatividade para a encenação, né? O que eu acho que não é bacana são os automatismos, as coisas automáticas. É tipo assim, eu simplesmente pego e boto. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Sem passar por mesmo que eu vou pegar o exemplo da Maria Bethânia, mesmo que eu pegue uma música da Maria Bethânia para usar na cena, ela não pode ser gratuita. No sentido de que, não é que não pode, né? Eu não acho, não é uma escolha minha, claro que pode também, é da minha conta, mas eu, como artista, eu acho que o nosso papel o nosso papel de artista é um pouco traduzir camadas das coisas que estão objetivamente no mundo para uma camada subjetiva. Então, eu tenho uma música objetiva lá no Spotify, que existe, a indústria musical criou aquilo lá. Aí eu vou trazer para o meu espetáculo de teatro. Ora, se eu vou trazer uma coisa da indústria da música, do entretenimento, para dentro de um âmbito teatral, que é da artesania, da construção subjetiva, espiritual, do aprofundamento do encontro humano, enfim, de uma série de elementos, eu preciso pegar aquilo e digerir aquilo dentro do processo. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas assim, é bem diferente você pegar uma música da Maria Bethânia e jogar só para botar na trilha da cena. Isso é uma coisa. E a outra coisa é o personagem que vai usar essa música, ou o encenador que vai usar essa música, ele trazer aquilo para dentro do processo, para aquilo gerar camadas de emoções, de subjetividades,
que vão ressignificar aquela música. Ela não vai ser mais a música da Maria Bethânia tocando na rádio que eu ouço em casa. Ela vai contrastar com imagens, com cenas, com luz, com cenário, com atuação, de tal maneira que o espectador ouça a Maria Bethânia e faça assim, ué, isso é a Maria Bethânia que eu ouvia no meu carro quando ia trabalhar? Isso Gente, não é. O que foi que aconteceu? Né? Eu acho que isso é que é o barato. Assim, se a gente conseguir isso, aí a gente fez nosso trabalho bem feito. Se for em outro caso, eu acho que fica um pouco preguiçoso, porque é muito fácil, sem falar das questões de direitos autorais, etc., que já é um outro capítulo. Aí precisaria de uma live só para isso, né? Só falar de direitos autorais e tal. Pois você estava falando isso e eu estava lembrando aqui de um espetáculo, um musical, né? E aí a gente talvez falar um pouco sobre esse gênero seja legal para os meninos compreenderem o que é um musical, né? Às vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes os meninos pensam que um musical é toda peça que tem música, né? E a gente sabe que não é um gênero específico, né? Sim. Que tem suas peculiaridades, suas particularidades, né? Que surge a partir de um outro gênero mais antigo, que é a ópera, né? Que também não é a mesma coisa, né? É importante deixar isso claro, tem distinções. Mas, basicamente, a utilização da música me parece ser diferente, a forma como ela é utilizada me parece ser diferente da forma como ela é utilizada no teatro, né? Nos musicais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se há realmente essa distinção, ou se não. Eu acho que a distinção está menos no uso da música, porque o uso da música pode ser feito de várias maneiras, em vários tipos de gêneros de teatro, vamos dizer assim, e mais no tipo de treinamento do ator. Então, o musical, eles, para mim, né, eu também estou falando, não sou uma enciclopédia, mas na minha visão, o que diferencia o gênero do teatro musical é a maneira com que o ator é treinado para a cena. Então, se eu vou ser um ator, tanto é que no mundo do profissional de teatro, fala que ele é um ator de musical. E é isso. Geralmente são pessoas que têm formação em sapateado, começa por aí, que é um gênero específico da dança, né? Pessoas que têm formação vocal, técnica, para música, também específica, não é só canto lírico ou canto, não, os caras têm técnicas de belting, e não sei o quê, mil coisas que eu nem sei dizer para vocês aqui, todas elas, mas são coisas específicas do treinamento de voz do ator para cantar e para falar, né? Dança, como eu já falei, né? E em muitos casos também de instrumentos também musicais, né? Pessoas que tocam, seja trompete, ou seja contrabaixo, seja qualquer coisa do tipo. Então, eu vejo, por exemplo, por que o meu seridó, para pegar o exemplo do meu espetáculo, apesar de estar cheio de música, ele não é um gênero musical. Essa é a minha impressão. Eu acho que ele não é do gênero musical, porque nenhum dos atores foram treinados para esse tipo de... Então, isso é uma questão, né? A outra questão, eu acho que é a própria maneira que organiza, vamos dizer assim, a maneira de difusão, de publicação do teatro musical, as casas de teatro musical, que já criam um público específico para aquilo, geralmente com temáticas específicas, né? Recriando coisas do cinema, por exemplo, trazendo para o teatro, isso é uma tônica do teatro musical, né? Pegam sucessos do cinema, do cinema de animação infantil, ou do cinema de... Aí vai e traduz para a linguagem do teatro musical, isso é uma outra... Tem uma série de elementos que são bastante específicos, né? Desse gênero aí. Inclusive, no Brasil, hoje, é um dos gêneros comercialmente mais organizados que tem. Então, tem verdadeiras indústrias hoje em Rio e São Paulo de teatro musical, que dá dinheiro, que dá público, que contrata técnicos, que contrata stand-in de ator. O ator tem 3 substitutos pro cara, tem não sei o quê, né? Então é um gênero bem diferente, é mais industrial, tem uma pegada um pouco mais industrial, vamos dizer assim, do que a pegada de teatro de grupo que se faz nos circuitos
dos festivais de arte, enfim, é uma outra... Dificilmente você vai ver um musical, por exemplo, estrito, um musical num festival internacional de Ouro Preto, por exemplo, é como se fosse um outro circuito. Pronto, são circuitos diferentes de Isso. circulação e de apreciação. É isso. Inclusive com públicos diferentes, né? Isso, é como cinema de shopping, né? E o cinema de guerrilha, sei lá, que a gente vê. Você não vai para o cinema no shopping, comprar uma pipoca e assistir um filme de arte de um diretor, sei lá, marginal, vamos chamar assim, né? Então tem essas diferenças de circuito. Tudo é cinema, mas tem os circuitos são diferentes de apreciação daquilo. Joia, bacana. Vou fazer uma pergunta bem lenha na fogueira, assim. Tem algum espetáculo, algum texto, né, ou um espetáculo que não partiu de um texto, mas que você viu, que você olhou e disse assim, caramba, eu queria fazer a trilha sonora desse espetáculo numa remontagem. Entendi. Olha, tem uma coisa que eu não tive a oportunidade de assistir, mas quando eu vejo as gravações, tem um espetáculo incrível, um musical do Arena Contra Zumbi, que sempre, a primeira vez que eu ouvi aqui, a música do Edu Lobo, ele era muito jovem na época, inclusive, gente, conheçam o Edu Lobo, conheçam os artistas que criaram trilhas para o teatro brasileiro. Isso é uma outra coisa que eu queria deixar de dica para os seus alunos também, Túlio, e suas alunas, que é assim, a gente precisa diversificar a nossa escuta. Isso é uma coisa fundamental para tudo, né? Enfim, diversificar nossas leituras de livros, de filmes, de etc. Mas na música é uma coisa muito importante, porque se você só assiste televisão, ou se você só escuta rádio, ou MTV, ou se você deixa só como é que se diz, as sugestões automáticas do Spotify, de YouTube, baseado só no que você já gosta, isso é um problema seríssimo da contemporaneidade, né? Que é assim, você começa a ver um vídeo no YouTube ou escutar uma música no Spotify, e aí eles vão dando aquelas dicas automáticas e você nunca mais sai da sua bolha de gostos, né? Na arte, quando a gente quer ser um artista, quando a gente quer aprofundar a nossa relação com a arte, a gente precisa sair dessas bolhas, sair desses círculos fechados, né? Então, o que eu quero dizer é, qualquer Wikipédiazinha rápida que você dá de movimentos musicais do Brasil, blá, 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 passem pelos movimentos, escutem os principais figuras, né? Sei lá, você pega aí a Vanguarda Paulista, um Arrigo Barnabé, um Itamar Assunção, você pega um Tom Zé, aí você vai depois, pega a segunda geração da Bossa Nova, que sai daquela coisa do Tom Jobim, Vinícius, vai sacar um Edu Lobo, né? Vai sacar umas outras coisas, porque assim, esse número de informações é que faz com que vocês sejam pessoas sensíveis, criativas, mesmo que vocês não sejam diretores musicais, né, vamos dizer assim, queiram ser, mas vocês vão chegar numa roda de conversa, num processo criativo e dizer, ei, isso tem a ver com o movimento tal, isso tem a ver com... Então, isso em tudo, né? Essas pequenas... E vocês vão encontrar pessoas figuraças, divertidíssimas. E também tem isso também, não é só chatice de, eu tenho que saber, sei lá, quem compôs o período das óperas, tal, no Renascimento, não sei das quantas, não é só isso, é sacar pessoas com que vocês se identificam. Então, para voltar à sua pergunta, assim, quando eu vi o Edu Lobo, com 21 anos, compondo upa, neguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda, isso num teatro, Arena Contra Zumbi, falando de Zumbi dos Palmares, com atores incríveis cantando aquilo, eu disse, caraca, é isso que eu quero fazer. Ou seja, música popular, falando da nossa identidade brasileira, das nossas questões, né, dos nossos, enfim, nossas agruras, das coisas que a gente vai ter que lidar nas próximas décadas, tanto é que até hoje ainda se fala nisso. Enfim, então o que eu quero dizer, uma das obras que eu gostaria de estar perto, ou de recriar, ou de ter, é o Arena Contra Zumbi, do Teatro Arena, lá da década de 60, final de 60.
Joia, maravilhoso. Inclusive, é um espetáculo que revelou muita gente da música popular brasileira, né? Tem a Perfeito. participação da Maria Bethânia, né? O Maria Caetano Bethânia. Veloso. Tem uma O turma que Arena, o passou por ali. Arena, e aquele período ali do teatro, né? Tanto o Teatro Arena como o Teatro Zé Celso lá, tinha o outro lá que era, inclusive eles eram bem diferentes, os fãs que gostavam de um não gostavam De do um não outro, gostava do né? outro. E aí era interessante porque muita gente da música, muita gente boa. Na verdade, a minha impressão é de que os grandes da música, as grandes pessoas da música, isso no mundo inteiro, elas só são grandes porque elas dialogaram com esses cabeças do cinema, do teatro, do assim, o teatro e o cinema, o circo também, essas outras áreas das cênicas, vamos dizer assim, elas têm um papel fundamental para que o músico estrito, especializado, amplie a sua maneira de sintetizar a cultura, né? Porque assim, a música ela só se torna potente, a canção só se torna potente, ou a poesia só se torna potente quando ela tem a capacidade de sintetizar as informações da cultura, né? De uma maneira única, né? Os sentimentos humanos, etc. Então, assim, o músico só consegue ter esse nível de grandeza se ele vivenciar esses, essas outras vivências, para ser redundante, assim, né? Vivenciar essas outras coisas. Joia, muito bacana. Nossa, Estamos chegando aí a 45 minutos, estamos quase lá. Tem gente chegando aqui, ó. Tem fã sua aqui falando com você. Quem Bem-vindo. entrou agora aqui foi a Nanda. Eita, Nandinha Krishna. A Nanda Aí não é Krishna. ela E que é aí minha ela, fã, eu que sou fã dela. aí ela entrou e aí eu tava pensando se ia falar nisso ou não, mas bom, agora eu vou falar, né? Eu acho que a primeira coisa tua que eu vi, assim, que eu lembro, foi o Aboiá, que também foi uma das primeiras coisas que eu vi do Foi. Arquétipos, né? E aí hoje, antes de vir para a live, eu estava pensando um pouco, né? E aí eu lembrei da Nanda, tem um trabalho musical muito bacana, né? Ela tem também uma pesquisa acadêmica sobre o poder da música e tal. E aí você falou dessa coisa da música popular, né? Eu sei que você tem um trabalho com a Rabeca, né? Bem voltado para essa música mais que a gente chama de regionalista. E aí eu lembrei do Aboiá e isso está lá, né? Isso está no Aboiá. Para quem não conhece o Aboiá, né? O Aboiá é um espetáculo que fala sobre o sertão, né? Sobre esse nosso sertão aqui, sobre o sertão tanto de uma forma geográfica, mas sobretudo um sertão do sentimento, né? Esse sertão da existência humana, esse sertão existencial. E aí você pontua o espetáculo, né? Que não tem o primeiro espetáculo do Arquétipos que trabalha com essa coisa da desconstrução da palavra, e aí todo o sentido do que seria texto vai sendo dado pela musicalidade que é proposta, né? E se eu estiver falando besteira, me corrija, mas até onde eu lembro, você é o diretor, você é o cara que está por trás daquela orquestração lá. Como é que é essa ligação aí da música popular, da música regional, com a cena contemporânea, né? Porque não é necessariamente aquilo que se fez muito, né? Do regionalismo que trazia um resgate de uma que estava lá no passado. Não, você traz isso que você estava falando, né? Que é parte dessa alma, né? Dessa força vital que a gente tem e joga numa contemporaneidade para produzir um efeito arrebatador, né? Eu acho que você já resumiu muito bem o que é mais ou menos a proposta do espetáculo, né? Foi um divisor de águas e, inclusive, foi um presente muito grande esse espetáculo porque ele trouxe muitos amigos. O Robson trabalha com esses elencos grandes, coisa rara também hoje em dia, né? Esses elencos de 20 pessoas, 30 pessoas. Eu chegava na sala de ensaio, tinha aquela energia forte de tantas individualidades, tantas histórias, memórias pessoais, etc. Isso foi lindo. A partir daquele trabalho, a gente criou uma amizade muito grande, que a gente viajou para a Europa depois.
também fazendo oficinas em torno daquele trabalho. Foi um grande presente esse trabalho. Mas você tocou num assunto que eu acho que é o assunto meu hoje em dia, assim, que é essa coisa do passado e o presente e o futuro, vamos chamar assim. Quer dizer, essa coisa do popular, regionalista, seja como queira chamar, né? E, ao mesmo tempo, a contemporaneidade, que supostamente seria o eletrônico, vamos dizer assim, o desenraizado, né? Sei lá. E hoje em dia eu já percebo que nesses espetáculos, como Meu Seridó, como a Boiá, meus discos também, o Rabecas e Arribaçães, o Violas e Veredas, tá o tempo inteiro convivendo essa coisa que para mim é evidente, que é toda música é popular. Toda música ela vem do povo, das memórias das pessoas, né? Das diásporas que aconteceram pelo mundo. Então a Rabeca, se eu hoje toco Rabeca em 2020, é porque alguém lá no mundo árabe, ou chinês, ou sei lá onde, porque também essas linhas elas não são, como é que eu vou dizer, unilaterais, elas não têm uma direção única, elas são difusas e paralelas, mas enfim, a Rabeca chegar na minha mão hoje tem uma história aí de 2, 3 mil anos para chegar aqui. Então são guerras, são disputas, são civilizações pelas quais aquilo passa, se amalgamando, né, atravessando aquilo até chegar na colonização ibérica, quando os árabes passaram pela Europa com os mouros, e aí depois os europeus vêm para cá e trazem algumas coisas, a gente assimila de uma outra maneira. Então, veja, se eu achar que o que eu estou fazendo aqui, nessa curta resistência que eu estou atravessando, é contemporâneo, e não tem ligação, porque eu botei uma batida eletrônica no meu disco, e aí eu acho que hoje em dia isso é uma bobagem. Eu acho que está tudo junto, e acho que quanto mais a gente se conecta com essas ancestralidades, mais contemporâneo a gente fica. E sem esses purismos bobos. Porque então é Rabeca, então eu não posso de jeito nenhum, sei lá, falar de Anitta, ou de Claudinho Bochecha, ou de porque você tá é uma coisa impura numa coisa pura e você tá misturando e você, sei lá, né? Eu acho que essas bobagens elas estão criando separações que não ajudam a gente a construir uma civilização, uma sociedade mais, vamos dizer assim, justa e mais, enfim, tá me fugindo aqui as palavras, mas é isso, eu acho uma bobagem. Então está tudo misturado. Então fazer teatro hoje é fazer teatro contemporâneo. Mesmo que você esteja falando do Boi de Reis, que supostamente é uma tradição, blá, 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 mas se é hoje que você está fazendo, você está falando disso hoje, Túlio está falando disso, então o Túlio está hoje com a camisa do Grêmio, falando do Boi de Reis que existia muito antes do Grêmio. Exatamente. Mas uma coisa tem a ver com a outra, né? Enfim, não sei. E aí eu acho interessante, né? Porque o teatro é uma grande metáfora disso, né? Você estava falando e eu estava pensando, aí eu pensei no movimento, primeiro na referência mais próxima para mim, acho que para os meninos e meninas deve ser também, que é o Chico Science, né? Uhum. Me parece que você tem um movimento que me leva ao movimento do Chico, que por sua vez me leva à Tropicália, que por sua vez me leva ao movimento antropofágico. Né? Perfeito, é tudo ligado. Tudo ligado. Tudo ligado em um movimento só. Quer dizer assim, eu pego tudo, eu degluto isso e eu transformo numa coisa que nem é aquilo que era, nem é o que vai ser feito por outro, é só o que pode ser feito por mim. E o teatro, né, me parece ser um lugar muito propício para isso, né? Primeiro porque você não faz só, ninguém faz teatro sozinho, né? Quando você pensa lá a sua canção para a cena, você pensa aquela canção na boca daquele ator, né? Você pensa aquela canção dialogando com aquele figurino, né? Ou com aquela cenografia, enfim.
E aí é possível, me parece, né, que o teatro por si, né, pela sua característica mais intrínseca, ele já é antropofágico nesse sentido, ele já coloca o sujeito por aí. E aí, para finalizar, porque a gente já está com quase 1 hora, né, eu acho que já deu para a gente entender um monte de coisa, eu queria que você dissesse para esse menino que está começando agora, ou a menina que está começando agora, que olhou essa entrevista e disse assim, caramba, vou montar a peça da escola e vou me preocupar aqui com essa parte da música. Qual o conselho que você dá para ele começar hoje investindo e quem sabe um dia ele ser um colega teu de profissão ou ser algum espectador mais assíduo, enfim? Eu acho que a dica é ser um bom espectador, é uma coisa legal, bom espectador de teatro, enfim, isso é muito importante, assistir espetáculos, assistir processos. Tenho certeza que se você tiver uma organização para usar seu tempo livre, para saber na cidade quem está montando alguma coisa, dentro da UFRN ou fora, ou enfim, os grupos muitas vezes são muito receptivos a alguém que queira acompanhar um processo, e quase que estagiar, né? Vamos dizer assim, se dali dá uma força, faz anotações, faz pesquisa, isso é uma dica fundamental para esse crescimento, porque o teatro é uma coisa da vivência. Você pode fazer curso técnico, você pode fazer bacharelado, licenciatura, etc, etc. Mas se você quer fazer teatro mesmo, você tem que viver teatro, né? Você tem que... Claro, você pode ser um teórico também, bacana, comparar bibliografias, comparar escritos e blá, blá, blá. Isso também é muito importante, muito legal. Agora, se você quer ser artista, né? Se você quer realmente ter essa vivência de palco ou de técnica, de coxia, seja como for, é importante ir em loco, né? Viver, e mais do que viver, e mais do que acompanhar, estagiar, mas é tentar vivenciar essa visão de mundo mesmo. Assim, a minha defesa hoje é que a gente não enxergue o teatro só como uma profissão, mas também como uma espécie de sacerdócio mesmo, de uma visão de mundo, de construção coletiva, né, de uma vivência humana, do espírito humano, né, de aprofundar o espírito humano e de criar pontes entre essas polarizações que nós estamos vivendo, né, enfim, entre religiões, entre posições políticas, entre uma série de coisas. E eu acho que a arte, as emoções artísticas, né, elas têm um papel fundamental em criar esse mundo mais risonho, mais bacana. Então a minha dica é essa: se aproximem e criem autonomias. Isso é uma outra coisa muito importante também. Ficar mais autônomo dos sistemas, né, enfim, de internet, Então, encontrem maneiras de fazer, de fabricar, de se fabricar, né? Se eu não tenho a expertise de construir tal coisa, então vamos aprender como construir essa autonomia de fazer, seja a música, seja o cenário, seja... Acho que construir essas autonomias, elas são muito importantes hoje em dia, porque tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com economia criativa, tem a ver com uma opção de coisas que dá para a gente fazer umas 10 lives aí de conversa, e dizer que vocês têm uma sorte muito grande de ter um professor como o Túlio, alguém que está aí muito empenhado em fazer essas conversas, em aproximar a academia e grupos teatrais, que é uma coisa histórica da nossa cidade, essa distância, né? Quantos grupos nunca nem pisaram na UFRN ou no IFRN, e eu acho que pessoas como o Túlio, que estão professor de vocês, podem ser uma porta aberta para que esse trânsito fique cada vez... Porque é fundamental isso. Nos anos 60, que a gente falou da Arena contra o Zumbi, a intelectualidade só se posicionava, e os artistas se posicionavam, porque tinha uma forte relação entre academia, né, entre escola, para usar também o termo de vocês, e o fazer artístico, né? Então vamos retomar isso, porque é isso que traz consciência política, né? É isso que traz consciência de classe, é isso que traz uma opção de coisas, assim. Então, de autorreconhecimento, identidades, né? De tudo, né?
se eu tenho uma opção sexual diferente, se eu tenho uma raça diferente, se eu tenho uma... Então, se eu vou para o teatro, eu começo a criar maneiras disso, eu tenho um auto-reconhecimento do que eu sou, né? E do que eu posso promover na sociedade, onde eu posso chegar. Então, isso vai para muito além de ser ator, de não ser ator. Esse é que é o ponto que eu estou querendo dizer para vocês. Assim. Talvez a profissão de ator nem seja a profissão que vocês vão ter, mas a visão de mundo que está por trás do fazer teatral é que é o barato. Se você for ser engenheiro, advogado, não ser um bobão, né? Não ser um cara aí... Não... É isso, resumindo. Que bom, perfeito. Eu não tenho mais o que falar, não. Os meninos aí já podem, se saírem dessa live, né, quando eles assistirem, tendo entendido isso, que o teatro, né, é essa coisa, né, é esse evento, é esse fenômeno que é capaz de contribuir com a formação do ser humano, seja na condição de quem faz ali a cena, tá no palco, seja quem está na plateia assistindo, seja o cara que está fazendo a luz, né, mas que há o cara que está fazendo a música lá na câmara dele, na casa dele, ou que ele vai para o laboratório e faz junto, mas se a gente entende que o teatro é esse lugar desse encontro, né, de humanidades, né, o Grotowski já falava sobre isso, né, o teatro é a arte do encontro, né, e aí quando você se permite esse encontro, aí maravilhas acontecem e mundos novos podem surgir. Mundos novos, isso, micro-utopias. Eu estou muito empenhado nessas micro-utopias, quer dizer, se eu quero que o mundo seja mais democrático, por exemplo, então eu tenho que instaurar democracia no teatro. Se eu quero que o mundo seja mais, né, enfim, então criar essas micro-utopias, elas vão mudar o mundo, porque pelo macro está difícil, né? Pelo macro está difícil, mas pelo micro a gente vai tentando, né, Caio? Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer demais, foi muito bacana esse papo, né? Acho que os meninos vão aproveitar bastante, né? Agradeço a quem apareceu aí no chat, né? Se ouviu, a Nanda participou um pouco da conversa aí também, ela está comentando lá. Beijão para ela. Vai ficar aqui, né? Registrado, então espalhem, mandem para os amigos, fala para eles verem. Dizer que a gente amanhã vai ter um outro encontro, né? Com a Joriana Pontes, a Joriana Pontes e a Stephanie Lu, que elas vão falar sobre caracterização, né? Nessa série aí. E aí, Caião, obrigado mesmo. Desejar toda sorte para você, né? Esses projetos que você está tocando aí, que a versão online do meu Seridó bombe, né? Eu assisti pelo menos um pedaço, né? Não pude assistir todo, mas eu assisti uma parte e fiquei impressionado com o resultado que vocês estão alcançando, né? Porque não é fácil essa transposição para esse momento novo que a gente está vivendo, que seria tema para uma outra live, né? Essa história da tecnovivência aí. Mas, desde já, o meu muito obrigado mesmo e desejando que você dirija cada vez mais coisas, cada vez melhores. E quem sabe, né, um dia você não monta uma arena contra zumbi aí para matar esse desejo. Quem sabe? Você em cena. Opa! Olha aí! Compromisso público, hein? Um abraço. Tá bom, então. Um abraço, viu? Tá? Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.